Salmo de número 30. Salmo de número 30. Glória a Deus. O versículo 5. Eu quero ler aqui e me ater à fase final deste versículo. Diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vou repetir: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja Deus. Nós temos aqui este salmo, salmo de Davi. Davi foi um homem que enfrentou muitas batalhas espirituais. Davi enfrentou muitas circunstâncias difíceis, e por diversas vezes Davi chorou. Por diversas vezes Davi derramou lágrimas. O Salmo 51 mesmo, que é o salmo do arrependimento, nós vemos Davi ali derramando lágrimas e chorando. E é claro que quando a gente fala de choro, às vezes nós atrelamos o choro com algo ruim, algo negativo. Mas o choro em si ele não é ruim. Por exemplo, eu sou alguém muito emotivo. Quando eu estou muito contente, muito alegre, eu choro de alegria. Quando eu estou triste, quando eu estou também sangrando, eu choro pelo fato de eu ser uma pessoa emotiva. E muitas das vezes nós confundimos o choro com fraqueza. Alguém pode pensar, o choro é sinal de fraqueza, ou quando alguém chora é porque alguém que é fraco. E às vezes nós comparamos o choro com fraqueza, mas na verdade não é isso. O choro ele está muito ligado com quebrantamento. Se você chora, não é porque você é fraco. Se você é uma pessoa que chora na alegria ou chora na tristeza, isso não está ligado à fraqueza. Você chora porque você tem o coração aquebrantado. E não é ruim ter o coração aquebrantado, pelo contrário. O Salmo mesmo diz que perto está o Senhor daquele que tem o coração quebrantado, o coração contrito. Muitas vezes o Senhor mesmo diz para nós não rasgar as vestes, mas a rasgar o nosso coração. Então choro é sinal de quebrantamento. Quando você chora, aleluias, teu diabetes abaixa. Quando você chora, você está pondo para fora, a tua pressão ela controla. Quando você chora, muitas das vezes através do teu choro você está evitando um AVC, de coisas terríveis acontecer com você, porque às vezes você está como que uma bomba a ponto de explodir. E quando você chora, você coloca tudo para fora. E o choro ele traz alívio, o choro ele traz cura, porque você está naquele momento aquebrantando o seu coração diante de Deus, mediante a circunstância que você está passando. Então, não confunda choro com fraqueza, mas muitas das vezes o choro ele está ligado ao quebrantamento. Louvado seja Deus. A Bíblia diz aqui que o choro ele pode durar até uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A Bíblia está nos ensinando com isso. É claro que o choro ele não vai durar para sempre. Uma hora vai vir a alegria, uma hora vai vir o bálsamo, uma hora vai vir a bonança, uma hora vai vir o refrigério. Quando a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, em primeiro lugar a Bíblia está dizendo
que esse teu sofrimento não vai durar para sempre. Esta tua angústia não vai durar para sempre. Esta tua luta, ela não vai durar para sempre. A Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com o gozo que nos está preparado. Quando a Bíblia diz a nossa leve e momentânea, quer dizer que o choro, ele é momentâneo. Eu venho aqui dizer algo de Deus para você que está participando deste culto, nos assistindo neste momento, que este teu sofrimento não vai durar para sempre. Esta tua luta não vai te matar. Esta tua angústia não vai te destruir. Porque a Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! Eu venho aqui dizer nesta noite que está vindo refrigério de Deus para a sua vida. Eu venho aqui dizer que está vindo escape de Deus para a sua vida. Eu venho aqui dizer que está vindo socorro de Deus para a sua vida. A palavra do Senhor diz no Salmo 121, aleluia: eleve os olhos para o monte, de onde nos virá o socorro? E o salmista escreve dizendo: o teu nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Eu quero vir aqui nesta noite dizer para alguém que está vindo socorro de Deus ao teu encontro. Está vindo, aleluia, sim, aleluia, está vindo sim socorro de Deus para a tua vida, para a tua casa. Tu tem vivido dias de angústia, tu tem vivido dias de perguntas, e você tem vivido dias nublados, turbulentos, mas nesta noite eu venho dizer: o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Agora preste muita atenção. Nós precisamos observar na Bíblia Sagrada, onde nós lemos, que a Bíblia diz: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu gosto muito dos detalhes da Bíblia, porque entre o choro da noite e a alegria da manhã tem uma vírgula. Preste atenção nisso. Entre o choro da noite e a alegria da manhã tem uma vírgula. Ou seja, essa vírgula quer dizer muita coisa. Entre o choro da noite e a alegria da manhã, escute, existe algo chamado tempo. Existe algo chamado processo. Ei, meu irmão, entre o choro da noite e a alegria da manhã, existe algo chamado processo. E o processo não tem como nós fugir dele. Você que tem vivido momentos difíceis, ou você que tem vivido processos na vida difíceis, nós precisamos entender que entre o choro da noite e a alegria da manhã não tem como fugir do processo. Aleluia! Quem sabe estou pregando para alguém, ou alguém que vai assistir este culto depois, quer seja pelo Facebook ou pelo YouTube, que essa mensagem vai estar no YouTube, que você esteja passando um momento difícil. Eu quero que você entenda que este momento difícil chama-se processo. E o processo não tem como fugir dele. Não tem como nós pularmos etapas. Não tem como nós pegarmos atalhos. Há coisas que nós não tem como fugir. Eu quero dizer para você que está vivendo um processo, que não tem como você pular o processo. Não tem como você fugir do processo. Aquilo que você tem que passar, outro não vai passar em seu lugar. Aquilo que você tem que viver, outro não vai viver em seu lugar. Aquilo que é para você passar, é você que tem que passar.
E eu sei, meu irmão, que o processo é doloroso, eu sei que o processo é difícil, eu sei que muitas das vezes nós pensamos que não vamos aguentar, mas eu, você, precisamos entender uma coisa, que no processo que nós passamos, nós não estamos sozinhos. O Senhor disse, aleluia, em Isaías 41, se tu passares pelas águas, eu passarei contigo. Se tu passares pelos rios, eles não te submergirão. E se tu passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti. Ei, meu irmão, amigo ouvinte da palavra de Deus, no processo que você está passando, você não passa só. Aleluia, eu quero que você entenda que Deus está passando o processo com você. É por isso que você aguenta, é por isso que você suporta, é por isso que você tira a força da fraqueza, porque no processo que Deus permite, Ele passa conosco. Deus está com você nesse processo. Todos nós que temos promessa de Deus, escute, todos nós que temos promessa de Deus, passamos pelo processo do tempo. Aleluia, eu estou aqui pregando para alguém que tem promessa de Deus, e você está passando pelo processo do tempo. As coisas não acontecem, não fluem, o tempo está passando e o processo está doendo. Mas nós precisamos entender que as nossas promessas passam pelo processo do tempo. Esse tempo é necessário para te amadurecer, esse tempo é necessário para te moldar, esse tempo é necessário para te preparar. Jó, a Bíblia vai dizer para nós que Jó, quando ele estava passando pelo processo, todo mundo conhece a história de Jó, o homem mais rico do Oriente, perdeu tudo, perdeu bens materiais, perdeu os filhos, perdeu a esposa, perdeu amigos, perdeu a saúde. Jó passou por um processo terrível, e quando Jó estava passando pelo processo, Jó fez muitas perguntas para Deus. E dentro de tantas perguntas que Jó fez para Deus, o Senhor respondeu a Jó fazendo outras perguntas, e Deus disse para Jó: Jó, aonde tu estava quando eu criei as estrelas, o céu e as estrelas? Quando Jó fazia perguntas para Deus, o Senhor falou para Jó: Jó, quem era você quando eu coloquei o firmamento? Quando Jó fazia perguntas para Deus, o Senhor disse para Jó: Jó, quem era você quando eu criei os mares e estabeleci limite? Até aqui você vem e daqui você não passa. Sabe o que Deus estava querendo dizer para Jó? É que dentro do processo que Jó estava passando, Deus estava no controle de todas as coisas. Então, meu amigo, meu irmão, não se desespere. Você precisa entender que no processo que Deus está permitindo você passar, entre o choro da noite e a alegria da manhã, Deus está no controle de tudo. Você tão somente precisa confiar, você tão somente precisa descansar, você tão somente precisa entender, aleluia, que Deus está no controle de todo o processo que nós estamos passando. O Brasil está passando um processo muito difícil, de muitas perdas, muitas mortes, e muitos estão perguntando: Deus, até quando vai durar isso? Senhor, até quando pessoas vão chorar a morte de um ente querido? Nós, aleluia, a nossa nação está passando por um processo de choro, de lágrima, de incerteza, mas dentro deste processo, nós, aleluia, a nossa nação precisa aprender uma coisa: que nós temos que depender de Deus, que nós temos, aleluia, dentro desse processo que Deus está permitindo, nos achegar mais a Deus, dentro desse processo que Deus está permitindo, nos arrepender dos nossos pecados e nos voltarmos para Deus. Aleluia, você que está me ouvindo nesta noite e está parado nos caminhos do Senhor, você que ainda não serve a Deus, eu quero dizer: se volte para Deus nesta noite, aleluia, volte para os braços do Senhor, entregue a sua vida sobre o governo de Cristo
te salvar, Ele quer te restaurar, Ele quer se revelar a você como o Deus que cuida, o Deus que guarda, o Deus que protege. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Entre o choro da noite e a alegria da manhã existe um tempo chamado processo. Escute aqui que eu vou falar da parte de Deus para a sua vida. Não existe propósito sem processo. Não existe propósito sem processo. Todos aqueles a quais Deus tem propósito, primeiro precisa passar pelo processo. Porque é o processo que vai te conduzir ao propósito. Talvez você está perguntando: Deus, eu não estou entendendo nada. A minha vida está uma tempestade. O meu coração está em turbulência. Mas o Senhor disse para você nessa noite: o que eu faço agora, tu não entendes, mas saberá depois. Aleluia. Você não está entendendo o porquê do processo, é porque o Senhor está te conduzindo rumo ao propósito. Mas todos aqueles que têm propósito específico de Deus precisam passar pelo processo para estar preparado para o propósito. Lembra de José? Deus tinha um propósito através daquele sonho dele de tornar José governador do Egito. Mas para José se tornar governador do Egito, José precisou passar pelo processo para depois chegar ao propósito. Então entenda, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus. Sabe esse processo que Deus está permitindo? Aleluia, faz parte do propósito de Deus na tua vida. Isso está cooperando para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Agora escute isso que Deus quer falar com você. O importante não é no propósito que você vai chegar e precisa chegar. O importante é quem você vai se tornar no processo. Vou repetir. O importante não é o propósito que você tem que chegar. O importante é quem você vai se tornar durante o processo. Escute aqui. José passou pelo processo, foi vendido pelos irmãos. José passou pelo processo, foi lançado na cisterna. José passou pelo processo, foi vendido à casa de Potifar. José passou pelo processo, foi caluniado pela mulher de Potifar. José passou pelo processo, foi lançado dentro da prisão. Mas sabe o que é importante? É que quando ele findou o processo e chegou no propósito de Deus, quando seus irmãos se apresentaram a ele, José conseguiu perdoar os seus irmãos. O importante não é o propósito que você tem que chegar, é quem você se torna perante o percurso do processo. Porque às vezes, durante o processo, muitos se perdem, fica com o coração amargurado, perde as esperanças, fica desesperançoso. Mas José se tornou alguém com um coração perdoador, porque ele foi capaz de perdoar os seus irmãos, mesmo passando pelo processo. E a pergunta que eu te faço nesta noite é: quem você tem se tornado no processo? Uma pessoa melhor? Quem você tem se tornado no processo? Uma pessoa que ama mais? Quem você tem se tornado no processo? Uma pessoa que perdoa mais? Quem você tem se tornado no processo? Uma pessoa, aleluia, mais perto de Deus. Eu venho aqui te dizer, aleluia, que este processo é propósito de Deus para te tornar uma pessoa mais bem preparada, mas acima de tudo uma pessoa melhor. Orabassuri de Candaraias. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de plantar, há tempo de colher,
há tempo de choro, de lágrimas, também haverá um tempo de alegria, de gozo, de paz. Eu não sei qual tempo que você tem passado, eu não sei que tipo de processo você está vivendo. Quem sabe nesse processo você está pensando que não vai conseguir, que não vai aguentar. Quem sabe você está pensando que vai morrer. Quem sabe alguém da tua família está enfermo, está doente. Você está preocupado, você está ansioso, você está com medo de acontecer alguma coisa ruim. Você está achando até que vai morrer, você está achando até que não vai aguentar. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Aleluias, que Deus está no controle de todas as coisas. Eu passei um processo muito difícil na minha vida. Eu já estava servindo a Deus, e no processo que eu estava passando, eu cheguei a entrar em depressão. Eu achei que eu ia morrer, eu achei que eu não ia aguentar. Um dia eu tranquei dentro do meu quarto, não queria mais comer, não queria ver ninguém. Eu falei: Deus, eu não sei o que vai ser da minha vida. O processo estava doendo demais. Porque às vezes no meio do percurso do processo, o diabo vem e ele lança setas na nossa mente para nos destruir. Quando eu estava trancado dentro do meu quarto, o diabo tentou lançar maus pensamentos na minha mente, setas malignas. E uma das setas que o diabo jogou na minha mente foi esta: se você morrer é melhor. Se você morrer, acaba o teu sofrimento. O diabo dizia, lançando maus pensamentos na minha mente. E eu fiquei com a mente confusa, porque eu estava sofrendo no processo doloroso da minha vida, porque ainda não entendi os propósitos de Deus. E quando eu saí do meu quarto com a mente confusa, desesperançoso, porque o processo estava difícil, quando eu fui saindo da minha casa, uma serva de Deus, ungida do Senhor, ela foi entrando na porta da minha casa. Quando aquela irmã foi entrando dentro da porta da minha casa, eu ainda era solteiro, não era casado. Ela cumprimentou a minha mãe com a paz do Senhor e me cumprimentou. E quando ela me cumprimentou, ela começou a conversar comigo e ela dizia assim: meu filho, você conhece a história do casulo? Uma vez foi passando um menino por um caminho e tinha uma borboleta, e a borboleta estava com uma das asas para fora do casulo, e a borboleta estava ali batendo as suas asas, querendo sair do casulo, mas a borboleta não conseguia sair. Ela me contando essa história. E quando ela foi falando isso, ela falou assim: sabe o que o menino fez? O menino então quebrou o casulo, querendo ajudar a borboleta a se desprender, a sair do casulo. E o menino quebrou o casulo e a borboleta saiu voando. E o menino ficou todo contente, porque ele dizia consigo: eu ajudei a borboletinha. E o menino foi embora pelo caminho. Mais tarde, ela contava para mim, quando o menino voltou pelo mesmo caminho, o menino encontrou a borboleta morta. E o menino perguntou: mas por que a borboleta morreu? Eu ajudei ela e agora ela está morta. E sabe o que aquela irmã falou para mim? Sabe por quê, meu filho? É porque no processo que você está passando, existe uma coisa chamada tempo. E nesse tempo, aleluias, nós precisamos aprender a esperar em Deus. Nós precisamos aprender, aleluia, a confiar no Senhor. Porque no processo, e nesse processo existe esse fator chamado tempo, aleluia, nós nos esquecemos que Deus está no controle de todas as coisas. E às vezes você pergunta: por que Deus não me ajuda? Por que Deus não age logo? Por que Deus não faz alguma coisa? É porque, aleluia, Deus respeita o processo chamado tempo. Quem sabe você, aleluia, está como aquela borboleta dentro de um casulo, perguntando: por que Deus? Por que não acontece logo? Por que não passa logo? É porque, aleluia, nós precisamos passar por esse processo e por esse tempo de Deus. Mas eu quero te dizer, o processo não é para te matar, o processo não é para te destruir, não, pelo contrário, aleluia, no processo Deus está te preparando, Deus está te estruturando. Está vindo, aleluia, coisa boa de Deus para a tua vida, está vindo, aleluia, coisa boa de Deus para a tua casa. Espera no Senhor, louvado seja Deus.
candaias. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Está vindo, aleluia, tempo de refrigério para a tua vida, para a tua casa. Entre o choro da noite e a alegria da manhã, nós precisamos aprender a esperar. Não se desespere. E tem mais: não desista. Não saia da posição e do lugar que Deus te colocou. A ordem de Deus é não desistir. A ordem de Deus é esperar com paciência no Senhor. Porque se tem processo é porque tem propósito. E quando o propósito de Deus se cumprir na tua vida, muitos vão dizer que grandes coisas fez o Senhor por este. Aleluia, louvado seja Deus. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite, em nome de Jesus.